Por que ter uma rede de franquia se você pode ter um e-commerce? Olá, sou o Rodrigo Ramiro, diretor de operações aqui da RZD, e hoje eu vou trazer para vocês esse tema tão interessante. Acompanhe comigo e fique até o final, que eu tenho muita coisa para te falar a respeito. Quando falamos de negócios, falamos também de vendas, e quando o assunto é vendas, todo empreendedor tem a grande questão: como faço para vender mais? Isso é a missão de todo empreendedor no dia a dia. O empreendedor deve, de fato, buscar sempre novas linhas de crescimento para o negócio. É assim que ele torna um negócio relevante para o mercado e em constante evolução. Porém, quando falamos de crescimento de vendas, oportunidades, nós temos que entender que o negócio é feito por canais de vendas. Então, quando nós falamos, olha, eu quero crescer a minha operação, quero vender mais, então estamos colocando as oportunidades de expansão por canais de venda. O que é um canal de venda? São os meios que a empresa possui de comunicação e é por onde o cliente interage com a marca e realiza as compras. Tendo isso em vista, hoje nós temos dois grandes canais de venda. Nós temos os canais de venda que acontecem dentro da internet, que é o canal online, e temos os canais de venda que acontecem fora da internet, que nós podemos chamar de canais offline. Dentro de um canal online, nós temos algumas frentes de atuação. Nós estamos falando de e-commerce, marketplace, são coisas distintas, ok? Marketplace e e-commerce são coisas distintas. Mais tarde eu falo um pouquinho a respeito deles. Temos também a questão das redes sociais e inúmeras outras frentes que estão dentro do canal online. Agora, quando nós falamos de um canal offline de vendas, estamos falando dos canais físicos, ou seja, das vendas que acontecem fora da internet. Você pode ter uma loja própria, você pode ter o seu produto em lojas multimarcas de outros varejistas, você pode ter distribuidores, revendedores, venda direta e até mesmo franqueados. Como que eu faço para estruturar um bom canal de vendas? A primeira dica é: não fique preso a somente um canal de vendas. Uma boa estratégia de vendas é composta pela atuação em alguns canais de venda. Como que eu sei que um canal de venda é relevante para o meu cliente? É de fato você tendo o perfil, conhecendo o seu cliente. Como que o seu cliente deseja comprar de você? Essa é a grande resposta, ou talvez a grande pergunta que você tenha que fazer para definir onde eu vou atuar e principalmente como que eu vou atuar. Você migrar a atuação de um canal de venda para o outro sem o devido ajuste, sem você entender as particularidades daquele canal, independente se é online ou offline, simplesmente talvez você não vai ter a performance que você poderia ter. E até mesmo você pode atrapalhar os outros canais de venda que você tem. Então, ter uma estrutura bem pensada a respeito de canais de venda é isso. Você determinar quais canais você vai atuar, traçar processos, acompanhamento de performance e, de alguma forma, que tudo isso esteja amarrado com o seu propósito de marca, para que um canal não sacrifique o outro. Um canal tem que complementar o outro. Essa sim é uma estratégia muito eficaz. A atuação de diversos canais para gerar, de fato, o aumento de vendas da sua empresa. Agora, você sabe a diferença do que é um e-commerce e do que é um marketplace? Quando falamos de e-commerce, estamos falando de loja virtual. O que é uma loja virtual? É quando a empresa decide criar um site exclusivo destinado para as vendas dos produtos da sua marca ou talvez de outras marcas, mas aquele site é exclusivo da marca. O marketplace, estamos falando de uma operação de intermediação de marcas e clientes. Qual é a vantagem de você expandir através de um e-commerce? Podemos citar 7 vantagens aqui. A primeira vantagem de você ter um e-commerce é possibilidade de vendas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso nos gera uma segunda vantagem em termos de negócio. Você proporciona praticidade e agilidade para o seu cliente.
ele pode consumir, comprar de onde ele quiser, seja acessando através de um smartphone, desktop ou qualquer outro dispositivo. Uma terceira vantagem que o e-commerce proporciona para as marcas, é claro que dependendo do produto, do serviço, questões de transporte, N situações, é a atuação mais abrangente. Você não tem tantos limites geográficos envolvidos ali para que as pessoas tenham acesso ao seu produto. A quarta vantagem que podemos ter é, através do e-commerce, de toda a tecnologia, você tem mais possibilidades de explorar questões técnicas do produto, do serviço, colocar depoimentos, fotos, vídeos, questões interativas para que o cliente, no tempo dele, consiga entender as informações, ter o seu processo de compra ali bem definido. Uma quinta vantagem que nós podemos ter é a questão dos dados. Através de um e-commerce você consegue ter informações sobre o seu cliente, comportamento, questões geográficas e N situações que permitem você ter tomadas de decisões mais assertivas no sentido de inovação, ajustes relacionados ao seu negócio. Sem contar que toda a parte financeira pode ser integrada com o seu software, enfim. Então é uma atuação por ser através do online que permite você explorar, obter mais informações relacionadas ao seu cliente. A sexta vantagem que nós podemos ter é a questão da marca. Quando você atua no e-commerce, a sua marca está sendo mais vista, a sua marca está sendo mais relembrada pelos clientes. Então, o valor de marca que você consegue através do e-commerce, ele pode ser muito expressivo. E para finalizar, a sétima vantagem que nós podemos ter no e-commerce é a possibilidade sobre o mix de produtos que você tem. Ali você não tem um limite físico, diferente de uma loja, que a área de vendas é o que determina quantos produtos você terá exposto, a área de estocagem também. Quando nós falamos de um e-commerce, nós não temos um limite de quantidade de produtos, nós não temos as prateleiras físicas. É claro que isso tem que ser usado com bom senso, para não ter estoque parado, produtos que até confundam o consumidor, mas no e-commerce é uma maneira de você testar produtos e também de oferecer uma gama muito mais abrangente do que uma loja física. Poxa, Rodrigo, mas só tem vantagem? Não, atuar no e-commerce requer alguns cuidados. Quando nós falamos de um e-commerce, estamos falando de um ambiente virtual. E quando falamos de um ambiente virtual, estamos falando de alguns parâmetros que tornam ele confiável, seguro e amigável. A primeira coisa que nós queremos dizer é: você precisa ter uma interface, uma cara, né? A sua loja virtual deve ter uma interface amigável. Deve ser de fácil acesso, leve, intuitiva, para que o próprio consumidor guie-se pela aba de produtos, pagamentos, confirmações, etc. Então você deve se dedicar há muito tempo na construção dessa interface, porque ela com certeza fará diferença nas vendas. Rodrigo, se um e-commerce é tão bom assim, quais diferenciais eu tenho em expandir o meu negócio através de uma rede de franquias? Lembra que no começo do vídeo eu falei que uma excelente estratégia de vendas é composta por uma atuação em diversos canais? Então, partindo desse princípio, eu oriento que você não foque ou não tenha ou não dependa exclusivamente de um único canal de vendas. Como nós falamos do canal online, o canal offline pode ser uma excelente possibilidade para você. Tem muitos produtos que demandam de uma interação do cliente antes da compra, principalmente quando falamos de produtos com alto valor. Pode ser que uma atuação através do offline seja muito interessante. Tem muitos produtos que não performam no online. O offline, apesar de ser um dos canais mais antigos, o canal mais antigo de vendas que nós temos, ele sempre está em alta. Dizer que as lojas irão acabar, isso já não existe mais. As lojas, ponto físico, cada vez mais ele ganha um outro sentido para a marca e, consequentemente, para os seus clientes. Então perceba que uma expansão através de um canal offline, seja através de uma loja física própria, seja através de uma rede de franquias, passa a ser muito vantajoso para as marcas. Afinal, se você acompanha o mercado,
você deve perceber que o número de marcas que estão expandindo por franquias cada ano que passa, segundo a própria ABF, Associação Brasileira do Franchising, aumenta. Então, tudo isso tem uma consequência. Por que esses empreendedores estão optando a expandir suas operações através do franchise? Eu vou listar algumas delas aqui para você. Você consegue ocupar mercado de uma forma mais rápida. Quando eu falo mais rápida, não estou falando de uma forma acelerada, desenfreada, mas através de uma rede de franquias você consegue ocupar mercado, você consegue ter uma expansão, uma atuação geográfica quebrada de uma forma mais acelerada do que talvez se fosse por unidades próprias. Mas por que você consegue ter isso? É através de uma segunda vantagem, que você cresce através de capital de terceiros. Quando nós falamos terceiros aqui, estamos falando de franqueados. Afinal, são os franqueados que irão montar as unidades nesses territórios. E quando eu falo de uma expansão, consequentemente eu estou falando de uma ampliação a respeito da marca. Cada vez mais os consumidores saberão da sua marca e cada vez mais eles levarão a sua marca como consideração de compra. É isso que o franchising faz. Ele proporciona um fortalecimento de marca muito grande. Leve isso em consideração se você está pensando em expandir seus canais de venda. Quando você expande através de uma rede própria, quando você vai abrindo unidades, filiais, perceba que você vai ter uma dificuldade em gestão. Como que você vai garantir que todas essas operações saiam da forma que você quer? Lembra que você é um só. Como que você vai fazer a gestão dessas outras unidades? Você vai depender de gerentes? Como que você vai fazer a gestão desses gerentes? Então você tem que ter uma estrutura bem pensada, bem feita através de processos, pessoas e tecnologias para que você consiga ter o retorno desse investimento que você está fazendo em cada unidade, que consequentemente é um valor bem considerável. No caso da franquia, você tem essa responsabilidade de fazer o negócio dar certo compartilhada com o franqueado. Afinal, é o franqueado que vai ser o gestor daquela unidade, é o franqueado que investiu o dinheiro para montar uma loja da sua marca. Então, ele tem total interesse em fazer o negócio dar certo. Então, o seu nível de suporte, o seu nível de gestão, de acompanhamento é bem diferente do que você ter uma unidade própria, de você ter uma rede de lojas próprias. Então, isso também tem que ser muito levado em consideração. Se você trabalha, se você tem um negócio baseado em produtos, que você depende de fornecedores, imagina só, quanto mais lojas você tiver, mais o seu poder de compras aumenta com esses fornecedores. Quando eu falo poder de compras, talvez seja em questões financeiras voltadas ao preço, seja facilidades de pagamento, alguns benefícios que proporcionam vantagens competitivas para você em relação aos concorrentes. Então, nada melhor do que ter uma rede e você centralizando as compras para ter esse poder junto aos fornecedores e principalmente você distribuir esse poder para os franqueados, para que os franqueados obtenham a vantagem desse poder de compra também centralizado. O franchising em si traz uma vantagem muito interessante para uma expansão de negócios. O franchising no Brasil possui uma lei específica, uma lei que rege todo esse relacionamento entre franqueador e franqueado. Isso nos traz uma estabilidade jurídica, uma segurança jurídica para quem expande e para quem investe. Veja que é um conjunto de situações que permitem você ter uma expansão mais rápida, usando o seu capital em outras frentes, porque são os franqueados que vão investir. Você consegue ter uma capilaridade em relação ao reconhecimento da sua marca, em relação à distribuição de produtos ou prestação de serviços. E encapsulando tudo isso, você tem uma lei, um seguro jurídico, uma atuação segura para conseguir expandir o seu negócio através do franchise. Como que você faz para implantar um e-commerce na sua rede de franquias? Como que uma marca pode implantar esse novo canal de vendas ali no seu escopo de atuação? É importante você ter
3 momentos de uma rede de franquias. Primeiro momento, vamos assim dizer, que é o momento que essa rede está sendo criada. Então, talvez você esteja no processo de formatação, ou seja, você está preparando o seu negócio para se tornar uma rede, para se tornar uma franquia. Depois nós temos uma segunda fase, que é quando de fato você começa a expandir a sua rede de franquias. É quando você já tem 1, 2, 10 franqueados. E uma terceira fase de uma rede de franquias é quando de fato ela já está consolidada. Temos 100, 200, 300 franqueados. Então veja que o franchise ele possui algumas fases. Essas fases têm que ser levadas em consideração para saber como que você vai introduzir um canal de vendas online ali na marca. Não necessariamente eu estou falando para você introduzir o canal de vendas online para os franqueados. Por isso que eu estou citando marca e não como você conseguir implantar um canal de vendas online para os seus franqueados. São coisas diferentes. Vamos pegar a primeira situação. Você está nessa fase preparatória de planejamento, documentação, organização dos processos, ou seja, você está na fase de formatação, de criação da sua rede de franquias. É uma fase fácil? É uma fase rápida? Não. Você, como empreendedor, principalmente se você tiver uma consultoria atuando junto contigo, você tem que despender de tempo, você tem que ter esforço ali colocado junto com a consultoria. Então, imagine só, você tem uma questão de tempo, de esforço, você está iniciando a sua curva de aprendizado no franchise. Então, além de começar a entender o que é o franchising, você decide explorar o canal online nesse mesmo momento. Então, você vai ter que aprender muito sobre franchising e você vai ter que aprender muito sobre e-commerce. Veja que o seu foco começa a ficar dividido. Vamos para a segunda etapa, que não difere muito ainda da primeira etapa. Você já está formatado, a sua operação ela já está organizada, preparada para ser uma franquia. E de fato você já conseguiu ter uma expansão. Você já tem ali um franqueado, 2 franqueados, ou seja, a sua rede de franquias está sendo formada. Lembra daquela curva de aprendizado? Então nessa curva você já começou a subir, porque a primeira e a segunda fase não diferem uma da outra na questão de foco, na questão de estrutura, na questão de curva de aprendizado do empreendedor no franchise. Agora, a terceira situação você já é um franqueador, 100, 200, 300 unidades, você já tem uma estrutura de franqueadora, você já tem time de implantação, você já tem time de suporte, já tem time de marketing, financeiro, enfim, você já tem uma estrutura de pessoas, processos, tecnologia que consigam proporcionar tudo aquilo que você quer para a sua rede. As suas dores são diferentes de um franqueador novo. Então, será que este é o momento ideal para você implantar o e-commerce na sua marca? Questão de foco, isso talvez tempo disponível você vai ter. Mas como que a sua rede de franquias receberá a notícia que, olha, agora criarei um e-commerce exclusivo aqui da marca e talvez você não coloque os franqueados para atuar neste e-commerce, você não estende essa oportunidade de canal para eles. Algumas marcas têm sérios problemas com isso. A grande preocupação do franqueado isto vai tirar vendas de mim. É a primeira coisa que ele pensa. E nem sempre isto é uma verdade. Algumas marcas têm uma atuação um pouquinho diferente quando implantam o e-commerce numa estratégia de canal. Algumas marcas precificam os produtos no e-commerce acima do que é praticado nas franquias, para justamente incentivar as vendas nas franquias, porque o consumidor vai acessar o site e vai ver que aquele produto está mais caro no e-commerce do que numa unidade franqueada. Então veja, uma estratégia pode complementar a outra. Tudo vai depender da sua estratégia que você está criando, principalmente não de uma atuação única, mas dessa atuação muito bem organizada para que todos os canais de venda façam sentido, se comuniquem, que vivam em perfeita harmonia. Traçar uma estratégia de ampliação
de vendas, querendo atuar em diversos canais e esses canais não sendo harmoniosos, gerando conflitos, é uma atuação realmente desastrosa para a marca. Então pense bem, qual é o seu momento em termos de empreendedor e se você de fato tem isso estruturado. Se você gostou desse conteúdo, aqui no nosso canal tem muito mais. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, ali temos conteúdos diários, prontos para você empreendedor, para fazer o seu negócio expandir e de fato você crescer com segurança. Muito obrigado!